Olá, meu irmão, minha irmã. Continuando então, o início do catecumenato, o encontro 6 nós fizemos, né, no último encontro. E nesse encontro de hoje, nós vamos meditar o capítulo 7, página 62 do nosso livro Iniciação, Casa da Iniciação Cristã, da editora Paulinas, Catequese com Adultos. Então, hoje, nossa passagem bíblica é a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 15 a 17. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Muito importante nós entendermos o fundamento de um dos pilares da revelação cristã, né? O magistério é aquele que primeiro, o magistério, né, os bispos, os apóstolos, que depois foram chamados de bispos, são chamados até hoje bispos, né? E esses que guardaram a fé que foi transmitida aos apóstolos. E os apóstolos foram transmitindo a todos os seus sucessores, através da imposição das mãos. É importante nós sabermos disso porque, durante mais ou menos 300 anos ali do início da igreja, não existia uma Bíblia, não existiam livros de fato compilados juntos ali, que de fato foram declarados e inspirados pelo Espírito Santo. Tinha vários escritos sobre Jesus, sobre ensinamentos, né, de apóstolos de Jesus e etc. Mas existe, né, até hoje, porque esses livros apócrifos que a gente chama, eles estão por aí, né? Mas muitos falavam histórias que não tinham nenhum fundamento na tradição apostólica. Histórias sobre Jesus que de fato não aconteceram, né? Porque do mesmo jeito que hoje pessoas manipulam as coisas, criam histórias, imaginam coisas, naquela época também existia. O ser humano sempre teve, né, esse instinto intelectivo e imaginário, né, digamos assim. Então, isso era um prejuízo para a comunidade. Chegou um ponto em que a igreja, na pessoa dos bispos católicos, eles vão sentar, ler esses escritos, vão reunir eles e falar, olha, estes escritos aqui são inspirados pelo Espírito Santo. Esses outros aí, eles devem ser vistos como livros históricos e muitas vezes fictícios. Fala de Jesus, cita alguma coisa, talvez até que nesses livros aqui, né, que nós declaramos inspirados pelo Espírito Santo, parecido, cita alguma outra coisa, ou talvez tenha até informações a mais, mas esses livros aí, eles não são confiáveis. O que nos chegou pela tradição, o que nos foi ensinado de Cristo, não está de acordo nestes livros aí. Está de acordo nestes 27 livros aqui, ó, que nós vamos chamar de Novo Testamento. Foi bispos católicos que decidiram isso. E é bom a gente ter essa clareza inicial, até mesmo para a gente saber o fundamento. Por que meditar a palavra de Deus ela é tão importante para nós? Porque foi a palavra de Deus nos dada pela igreja. A igreja tem uma missão. E missão recebida de Cristo. E se Cristo fala para nós fazermos algo, é porque ele nos capacitará. E o próprio Cristo envia o seu Espírito Santo para isso. Para que, de fato, a igreja ela seja fiel no seu testemunho. E os bispos foram, e os bispos são até hoje. Por isso mesmo guardaram, não alteraram essa Sagrada Escritura. Né? Por mais erros que tiveram, por traduções, né? Ou por textos que se perderam, né? Mas o que tem na Sagrada Escritura hoje é porque, de fato, a igreja preservou. A igreja preservou. A igreja, qual igreja? A igreja de Cristo, a igreja católica, porque foi a pessoa dos bispos católicos que determinaram esses livros, né, como inspirados pelo Espírito Santo, e não, sei lá, centenas de outros. Então, nós precisamos iniciar, né, esse encontro falando um pouco sobre o que é a mensagem, né? Todo mundo, acredito eu, que já recebeu uma carta, uma cartinha na escola, ou já fez uma cartinha para a mãe, né? Ou já recebeu uma mensagem de WhatsApp, né? O que a mensagem, alguém que transmite uma mensagem a outro, qual que é o intuito da mensagem? O intuito da mensagem é mudar algo. Imediatamente quando eu leio aquilo, quando eu recebo aquela informação, em mim se acrescentou algo. E a partir dessa mensagem eu tomo a decisão de mudança na minha vida, né? De ignorar a mensagem ou de aceitar a mensagem e fazer
o que a mensagem me instiga a fazer, né? Então, de todo modo, a mensagem, ela, ao chegar a mim, ela não é ineficaz, ela não é invisível. Algo, eu tenho uma reação, digamos assim, eu tenho uma reação diante dessa mensagem, de qualquer mensagem. E com a palavra de Deus, o que Deus nos revelou, é do mesmo modo. Eu posso decidir rejeitá-la ou acolhê-la. Não tem outra opção. Não existe, eu ouvi a palavra de Deus, mas para mim não muda nada. Não cheira e nem fede, como a gente diz, né? Não, a palavra de Deus, se você não a ouviu, se você não a acolheu, se você não a reconheceu como autoridade, você a rejeitou. Você já tomou uma decisão. Entende? Então a gente precisa entender que este livro, que a própria palavra Bíblia significa livros no plural, né? Uma biblioteca, ou seja, por isso mesmo nós temos vários livros dentro da Bíblia, porque é um livro formado por vários livros. Nós precisamos entender que estes livros têm a sua autoridade. Por quê? Porque nos foi dado pela igreja. E a autoridade da igreja foi dada pelo próprio Cristo. Não foi Jesus que, antes de subir aos céus, deixou esses escritos aqui. Ele nos enviou o Espírito Santo. Envia o Espírito Santo sobre os bispos, que discerniram entre os textos da época que falavam de Jesus, e escolheram esses. Mas também o Espírito Santo que hoje nos ensina a única fé existente, que é a fé que Cristo nos deixou. É a única fé que nos salva. Não existe vários Espíritos Santos que revelam uma coisa para mim, mas revelam uma coisa totalmente diferente para o outro. Não, nós precisamos buscar unidade. Evangelho de São João, capítulo 17, Jesus faz uma oração ao Pai, né? Oração ao Pai pedindo a unidade. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Ou seja, a unidade é querida por Cristo. E a unidade da fé, ela é óbvia. Não faz sentido eu achar que eu posso ficar pingando de igreja em igreja, acreditando em tudo, e principalmente acreditando em coisas muito recentes, interpretações muito recentes, que a igreja nunca acreditou. E eu falo algo que muitas vezes, até mesmo pelo imaginário de vídeos, de desenhos animados, de filmes, né, de televisão, a gente começa muitas vezes a achar que é verdade, né? Como o arrebatamento. Que no final dos tempos, algumas pessoas sumirão, né? Serão arrebatadas. De onde tiraram isso? Que a igreja nunca acreditou nisso. Nunca houve uma interpretação sobre isso. Ou seja, é como se a revelação viesse de alguém, né? Que é muito iluminado e precisa ensinar algo novo. Então isso é muito perigoso para nós. Por isso mesmo, a igreja ela tem sua autoridade. Por isso mesmo o magistério, ele precisa de uma sucessão apostólica, uma imposição das mãos, é um sacramento específico. Ou seja, o sacramento da ordem, ele nos garante essa sucessão. Nós conseguimos comprovar que a igreja católica tem 2000 anos. E lembrando, a igreja católica aqui é todos aqueles que têm a mesma fé dos apóstolos. Temos a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, temos, que tá muito mais difundida aqui no Ocidente, mas temos as igrejas, né, siríaca, né, igrejas armênia, igreja, enfim, de vários ritos de liturgias, né, diferentes, línguas diferentes, principalmente as igrejas orientais, né, mas todas são católicas, todas creem na Santíssima Trindade, creem no que os apóstolos ensinaram, creem nos 7 sacramentos, né? São católicas, não ficam inventando coisas, mesmo que tenham aparências diferentes, vestimentas na missa diferente, a língua que é utilizada no rito, né, da Santa Missa é diferente, mesmo que tenha essas diferenças, mas creem na mesma fé de 2000 anos. Por isso mesmo são católicas, são universais. A palavra católico significa isso, né? Universal. Por quê? Porque é uma fé que ela é íntegra. Ela não falta nada. Não falta nada para a nossa salvação na igreja. Você não precisa buscar nada fora da igreja.
Porque se você acha que você pode ser católico e espírita ao mesmo tempo, é porque você não crê que a igreja, ela de fato tem o necessário para a salvação. Cristo esqueceu uma parte. Então você precisa buscar essa informação para você meio que se libertar, né? Não sei. Muitos procuram esoterismo, procuram outras religiões, fica pingando de fé em fé, de sentimento em sentimento, de show em show, chamados muitas vezes de cultos, né? Enfim, pessoas que ficam buscando muitas coisas. Por quê? Porque não considera o que Cristo nos deixou como essencial e único necessário para a salvação. E a igreja ela bate firme nisso, porque os 7 sacramentos são os meios ordinários do dia a dia, necessários, unicamente necessários para a salvação da alma. Aí Deus pode usar dos meios extraordinários, mas o extraordinário está nas mãos de Deus, não na mão nossa. Não é eu que recebi uma luz do Espírito Santo que vou começar a inventar algo novo aí. Cuidado, nós temos que tomar muito cuidado com isso, com esses vários espíritos que estão ensinando e interpretando a palavra de Deus de modo diferente. Né? E a passagem bíblica de hoje, de 2 Timóteo, vai nos exemplificar muito bem isso. E tem detalhes ali que muitas vezes são deixados de lado para meio que ser interpretados numa linha de raciocínio contra a Igreja Católica. Né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, que é importante. Então, a palavra de Deus ela tem a sua autoridade na Igreja Católica. Ponto. Ponto. Por quê? Porque foram os bispos católicos que determinaram, com a luz do Espírito Santo, com a graça que eles mesmos receberam, né, de guardar a fé, eles mesmos decidiram que esses livros são inspirados pelo Espírito Santo. 27 livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento e os 46 do Antigo Testamento. 46 do Antigo Testamento. Então, se não fosse os bispos, haveria escritos variados e a cada ano estaria inventando histórias sobre Jesus diferentes. Né? Foi a igreja que guardou estes livros, a igreja que preservou. E muitas vezes, muitos utilizam desta palavra de Deus, que a igreja determinou assim, né, para ir contra a igreja, para interpretar contra o que a igreja sempre ensinou. Por quê? Porque tal padre deu mau testemunho, tal pessoa fez tal coisa, por isso que a igreja toda é desse jeito. Não, cuidado. O ministério de Jesus ele não caiu por terra porque Judas se separou, porque Judas fez alguma coisa errada. Não. O ministério de Jesus ele foi fiel até o fim. Por isso mesmo há muitos fiéis. Até o fim, até o último dia onde Jesus voltará. Haverá muitas pessoas que ainda darão bom testemunho da palavra de Deus, e a palavra de 2000 anos, não uma palavra inventada, não uma palavra que morreu por um tempo e ressuscitou com um grupo iluminado depois. Não, é uma palavra contínua, onde as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja, contra a autoridade da igreja. Então, se alguém, já adianto a vocês, se alguém chegar para vocês, na Bíblia fala isso, isso e isso contra a Igreja Católica, você fala, tá bom, você está usando esse argumento com base na Bíblia, mas quem fez a Bíblia? Quem que te deu essa Bíblia do jeito que você tem ela na mão aí? A Igreja Católica. Então a Igreja Católica guardou um documento contra ela mesma? A gente sabe que não. Toda a nossa liturgia, né, é ler a Sagrada Escritura. Se você participa da missa, principalmente todos os dias, há locais que há missa todos os dias, se você medita as leituras da liturgia diária, todos os dias a igreja tem na missa uma leitura bíblica, ou leituras bíblicas diferentes. Né? Se você participa da missa todos os dias durante 3 anos, você lê toda a Sagrada Escritura. Então, não existe isso de a igreja, ela escondeu tal coisa, Não, a igreja vive a palavra de Deus. E no momento mais belo e maior de oração que a igreja tem, que é o sacrifício de Cristo no altar, que é a Santa Missa. Então, nós precisamos ir entendendo essa grandiosidade da palavra de Deus. Ler a palavra de Deus em casa é trazer a presença de Deus. É eu, de fato, trazer os anjos de Deus para mim, para o meu lar, para a minha vida.
Entende? Por quê? Porque a palavra de Deus é a mensagem de Deus. E anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Então nós precisamos levar muitos anjos conosco. E é a palavra de Deus que vai nos orientar. Né? Ela é luz que nos ilumina. Então, que você possa abrir na sua Bíblia, né? Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como o fogo, é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. A mensagem, quando ela é transmitida, ela nos gera uma reação. Que nossa reação, a partir de hoje, se já não estamos fazendo isso, né, seja de acolher a palavra, de não rejeitá-la, de não achar que é qualquer coisa. Ao ir na Santa Missa, que nossa reação ela seja de fato de querer ouvir a palavra de Deus, de querer entender a palavra de Deus, e não simplesmente como eu só tenho que esperar acabar para eu ir embora. Não, nós precisamos começar a nos alimentar dessa palavra. Para quê? Para que esta palavra nos leve à comunhão. E a comunhão com Cristo. Para quê? Para sermos mais fortes na caridade. Para que na dificuldade não pense que existe só nós no mundo. Mas que nós ainda devemos cumprir nossa missão de amar o próximo, de cuidar do próximo. Então, é o próprio Cristo que nos dá essa força. E é na comunhão, né? A comunhão eucarística ela é de fato a concretude dessa vontade de Deus, né? Da unidade dos cristãos. Em Cristo nós nos unimos, em Cristo nós nos fortalecemos. E a palavra de Deus nos conduz, nos leva a isso. Como os discípulos de Emaús, eles, ouvindo a palavra, caminhavam para o banquete com Cristo. Então nós precisamos disso, precisamos mesmo começar a dar autoridade à palavra de Deus, que já tem a sua autoridade, né? E nós precisamos agora começar a receber os frutos da palavra de Deus. Então, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 15 a 17. Cuida de te apresentares aprovado diante de Deus, como operário que não tem do que se envergonhar, que maneja retamente a palavra da verdade, mas evita os palavrórios vazios, muitas palavras vazias e mundanos que progridem para impiedade ainda maior. Estou lendo errado. Vocês vão me desculpar. Estou lendo o capítulo 2, é o capítulo 3, versículos de 15 a 17. Desde tua infância, conheces as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, através da fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensinamento, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e plenamente instruído para toda boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que essa palavra te diz? O que parece que te salta aos olhos? Que versículo? É importante você começar a perceber isso. Quando você lê a palavra de Deus, você fala assim, nossa, isso daqui parece que me chamou tanta atenção. Nossa, que interessante isso. Né? E muitas vezes pegar um versículo e repetir, né?
Desde tua infância conheces as Sagradas Escrituras. Desde tua infância conheces as Sagradas Escrituras. Imagina você trazer isso para a sua vida. Desde de criança, você sabe o que é certo e o que é errado. Desde criança, você recebe de... Talvez, mesmo que você não tenha uma família cristã, mesmo que você seja, sei lá, um ateu, mas você recebe muitos ensinamentos vindos da Sagrada Escritura. Né? Se a gente fosse estudar, a gente vai perceber que muito da nossa vida, nossa visão de mundo, né, vem da Sagrada Escritura. Mas o que São Paulo ele está querendo dizer aqui a Timóteo? Timóteo, você foi muito bem instruído na Sagrada Escritura. E essa Sagrada Escritura é o Antigo Testamento, porque até aqui ninguém tinha definido o Novo Testamento. Viu? E esse Antigo Testamento, vai dizer São Paulo a Timóteo, podem fazer-te sábio para a salvação. De fato, a Sagrada Escritura ela pode nos fazer sábios, a gente pode começar a entender das coisas. E não é só na época lá de Timóteo, porque o Antigo Testamento aí é de 1500 anos, né, 1200 anos antes de Cristo, os primeiros livros mais antigos, né? Então, nós precisamos entender que a Bíblia, mesmo depois de 1500 anos ali com Timóteo, ela é eficaz, e mesmo depois de 3500 anos conosco, ela é eficaz ainda, né? Mas ela é eficaz como? Olha o que São Paulo vai dizer. Que podem fazer-te sábio para a salvação, através da fé que há em Cristo Jesus. Toda a Sagrada Escritura, ela fala de Cristo. Ela é para a nossa salvação. E quem nos salvou? Jesus Cristo. Não queiramos interpretar a Sagrada Escritura a partir das nossas imaginações, a partir da nossa vida. Não. Interprete a Sagrada Escritura a partir de Cristo, que Ele é o único necessário. Viu? Então, nós precisamos entender que desde quando Deus, lá no proto-evangelho, Gênesis 3,15, fala para a serpente, a descendência da mulher vai pisar na tua cabeça. Você vai até ferir o calcanhar, você vai dificultar esse caminhar da igreja. Mas haverá uma descendência. Os filhos no filho. Lembra? Nós somos filhos de Deus no Filho Jesus. Ou seja, em Cristo, nós de fato somos salvos. Ou seja, o Antigo Testamento, Gênesis, faz sentido quando nós trazemos para Cristo. Todos os profetas, quando ensinaram e instruíram, até mesmo o povo de Deus, quando foi protegido por Deus, quando Deus ele mata milhares, centenas de milhares de soldados pagãos que queriam destruir o povo de Deus, quando Deus protege esse povo, tudo isso aconteceu por causa de Cristo. Para que Cristo tivesse um povo fiel ao Deus único, para que de fato Cristo pudesse nascer no meio desse povo. Para que esse povo começasse a ser a voz de Deus para o mundo. Para que de fato transmitisse essa salvação. E para que eles primeiro fossem salvos, Cristo veio para eles, mas de fato a salvação alcance a todos. Né? Muitos o negaram, muitos do seu povo negaram Cristo, mas a salvação de todo modo nos alcançou. Por isso estamos aqui hoje. Nós não somos judeus. Ou seja, nós precisamos entender que o Antigo Testamento todo, ele só é entendido a partir de Cristo. Por isso mesmo, o Novo Testamento, ele tem a sua autoridade. Uma, porque recebe da tradição apostólica, e os bispos, eles escolhem esses testemunhos aqui sobre Jesus com base no que eles tinham recebido. Então, de fato, isso é de fato o que Cristo ensinou. Isso que São Paulo está dizendo aqui, de fato, é de um apóstolo de Cristo. É um ensinamento de Jesus, sim. Então, tudo isso tem autoridade e está perfeitamente em harmonia com o Antigo Testamento. Há coisas pontuais que parecem contraditórias? Parecem contraditórias, mas a Sagrada Escritura ela é uma unidade. No Antigo e Novo Testamento não podem ser separados e não podem ser interpretados separados. E muito menos interpretados em contradição. Né? De modo nenhum. Porque, de fato, tudo que acontece no Antigo Testamento, tudo que é profetizado no Antigo Testamento, ele se concretiza em Cristo.
Né? E, por exemplo, as leis judaicas era para preservar aquele povo. Era de fato regras ali que Moisés estabeleceu com a autoridade divina, né? Deus mesmo deu essa autoridade a Moisés e o povo tinha que obedecer mesmo. E ali, no Antigo Testamento, ainda não tinha salvação. E o povo obedecendo garantia que o Messias alcançaria eles e tiraria eles da mansão dos mortos e levaria para o céu quando o Messias viesse. E assim ele fez. Por quê? Porque o povo foi fiel à lei. Mas agora Cristo ele vem tornar perfeita a lei. E o que é tornar perfeita a lei? É de fato imitar Jesus. É de fato obedecer, como Cristo foi obediente ao Pai, mas também cumprir a missão, como Cristo assim cumpriu a missão dele. Né? E muitas vezes não muito diferente, com perseguições, com humilhações, enfim. Nós muitas vezes caminharemos assim também. E seremos provados, né? Em vez de querer uma vida fácil, nós teremos que aceitar o sofrimento da vida sendo fiéis a Deus, não negando o que nós recebemos dele. E os mártires são exemplos disso. Né? Ou seja, tudo isso nós, né, vamos aprender da Sagrada Escritura. Nós precisamos entender isso. A Sagrada Escritura, toda ela, é divinamente inspirada e proveitosa para o ensinamento, para a repreensão, para a correção. Nós precisamos ser corrigidos. Não é um mar de rosas. Tem gente que abre a Bíblia para sei lá, para alimentar o ego. Nem para, nossa, Deus está acariciando a minha alma. Tem horas que a palavra de Deus vai fazer isso com a gente. E Deus faz isso conosco muitas vezes, porque a gente é muito carente, né? A gente é muito ainda humano, material, né? E isso não é ruim. Mas o nosso espiritual precisa dominar, né? Isso que nos faz nos apegar às pessoas do mundo, às coisas do mundo, à própria vontade. E é o espiritual, e é de fato conhecendo a palavra de Deus que a gente vai perceber que eu preciso sair de mim. E eu não posso querer que a minha vontade seja feita, mas sim a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Eu preciso amar o próximo, mesmo que ele tenha me ofendido, amar o inimigo, porque o amigo qualquer um faz. Ou seja, é a partir da palavra de Deus que eu vou entendendo o que de fato me salva, o que de fato me tira de uma prisão que muitas vezes eu mesmo construo. Né? E a gente vai percebendo o fruto disso, como é bom, como é alegre. Lembra do eunuco, né, que seguiu caminhando alegre? Ou seja, como é bom, como é feliz poder servir, poder entender da palavra de Deus, não pensar só em mim, mas também ajudar o outro. A gente vai experimentando como é bom doar-se, como é bom entender das coisas e transmitir ao outro, como é bom a gente ter firmeza na fé e no momento da dificuldade não desesperar, como é bom eu saber que Cristo caminha comigo. Então, assim, é a palavra de Deus que vai me instruindo nisso. E é toda a palavra de Deus. Tem as coisas que parecem que não faz muito sentido. Ali tinha um motivo, e o motivo era que Cristo viesse, que Cristo ensinasse, que Cristo nos salvasse. Então, que nós possamos interpretar a Sagrada Escritura como a igreja sempre interpretou, não negando o que Cristo ensinou. Porque tem gente que vai interpretar a Sagrada Escritura, e principalmente o Antigo Testamento, nem muitas igrejas aí, é, enfim, gostam de pegar o Antigo Testamento e muitas vezes ficam batendo na tecla do Antigo Testamento e muitas vezes interpretam coisas que nem Jesus ensinou. Jesus ensinou totalmente o contrário, né? Ou seja, principalmente com relação ao dinheiro, né? Pegam muitas essas riquezas do Antigo Testamento aí e quer trazer para a nossa vida hoje, onde Cristo ele vai falar, né, que eu não tenho nenhum um travesseiro para reclinar a cabeça. Né? Se me perseguiram, perseguirão a vós. E muitos aí querem confortos nessa vida, querem o reino, né? Querem as moradas do Pai nessa terra. E batem na tecla porque está na Bíblia e a Bíblia ensina assim, a Bíblia e muitas vezes isso se contrapõe ao que Cristo ensina, né? Tudo me cabe, né? Mas nem tudo me convém. E até mesmo a riqueza ou a dor é algo que Deus colocou na minha vida para que eu sirva o outro, para que eu saia de mim. Até no meu sofrimento eu posso ajudar o próximo, não só quando eu tenho dinheiro, viu? Então que nós possamos ter
clareza disso. Não é só receber, é tomar uma decisão. O que eu preciso fazer agora quando eu ouço essa palavra de Deus? Então, a palavra de Deus só faz sentido em Cristo e ela só nos salva em Cristo. A palavra de Deus, que é interpretada fora do que Cristo ensinou, ela perde o seu valor e muitas vezes nos condena. Cuidado, né? Então, aquele que tirar uma vírgula da palavra de Deus, esse será julgado, né? A palavra de Deus ela é muito rígida nesse sentido. Para que o homem de Deus seja perfeito. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus para ser perfeitos. Não só para a gente ser bonzinho, para a gente fingir que num pecado eu já estou salvo porque eu creio em Jesus, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso continuar do jeito que eu já vivo. Não. Os pagãos continuam do jeito que é, né? Os que não creem em Cristo continuam do jeito que acham que tem que ser. Nós fazemos a nossa vida valer a partir de Cristo, para agradar a Ele. Então, parece que por isso que é tão difícil ser cristão, né? Porque ao mesmo tempo que Cristo nos atrai, ele vai nos mostrando como é bom você ter mudado de vida, como é bom você estar me obedecendo. Parece que ainda é muito difícil a gente obedecer a Cristo. Porque a gente parece inclinado ao pecado, né? Constantemente está desejando as coisas do mundo, desejando as coisas que não é de Deus. E isso precisa mudar, né? Prestem atenção, nós precisamos tomar a decisão da mudança, principalmente deixar o mal, definitivamente. Eu abandonei o mal, eu não aceito mais o que não é de Cristo. Eu preciso viver assim, eu vou viver. E a virtude a gente vai construindo. Mas a decisão de abandonar o mal, ela precisa ser decisiva. Viu? Mesmo que na minha fraqueza eu fique caindo, mas eu caio porque eu estou tentando construir a virtude, construir a minha força espiritual. Não existe isso de, eu vou ir abandonando o pecado de pouco a pouco. Não existe. O pecado ele é decisivo. Né? O abandono do pecado ele é decisivo. Ele tem que ser imediato. Eu creio em Cristo, agora eu quero seguir a Cristo. Né? E cada vez que eu vou aprendendo com Cristo, cada vez que eu vou percebendo que eu estou fazendo algo errado, a construção da virtude ela é progressiva. Mas por quê? Porque eu já abandonei o pecado. Eu entendi que não é desse jeito, então eu vou começar a fazer como Cristo. Eu não tenho mais aquela, será que eu vou ter que fazer igual Cristo pede? Não pode ter essa dúvida. Eu vou fazer como Cristo pede. Né? E a palavra de Deus ela vai nos ajudando nisso, né? Nesse caminhar. Olha lá, para que o homem seja perfeito e plenamente instruído para toda boa obra. Né? São Tiago vai nos dizer, né? O livro de São Tiago aqui da Bíblia vai nos dizer, né? A fé sem obras é morta. A palavra de Deus, ela nos salva em Cristo, se interpretada a partir de Cristo. Se a palavra de Deus nos ajuda a imitar mais a Cristo, fazer como ele fez, ótimo, ela vai nos salvar. A palavra de Deus nos salva. Mas essa palavra de Deus, ela nos instrui, nos acompanha, nos corrige, para quê? Para que nós sejamos perfeitos em toda boa obra. Para que a gente haja no mundo, para que a gente mostre o nosso testemunho. A palavra de Deus não é para eu ficar no quarto jogando videogame. A palavra de Deus não é para eu ficar isolado. A palavra de Deus é para que eu, de fato, revele ao mundo que eu mudei de vida. Que eu obedeça a Cristo. É isso. E simples assim. Né? A palavra de Deus, quando a mensagem nem chega para mim, a minha decisão, uma vez que eu sou cristão, eu sou de Cristo, não é rejeitar a palavra, é acolhê-la e mostrar para o mundo como vive uma pessoa que obedece essa palavra. Como é viver assim? Como é ser cristão? Como é, de fato, a palavra me levar a imitar Cristo? Eu preciso mostrar isso para o mundo. Aí, sei lá, eu vou mostrar para o mundo com a minha vida de oração, tomando decisão de rezar, né? Ao acordar, ao deitar, estar participando da comunidade, da igreja. Não sei, a palavra de Deus me faz, de fato, abandonar um vício, abandonar uma característica ali, abandonar amizades. Essa talvez pode ser algumas obras boas que a palavra de Deus vai nos gerar, né, como frutos. E lembra que a gente meditava, né, o eunuco? O eunuco é aquele castrado, né? Mas quando encontra com a palavra de Deus, ele começa a gerar fruto. E com alegria ele vai levar Jesus agora para onde ele for. E nós somos esses. A boa obra é os frutos. Né? E a árvore boa dá frutos bons. Quem de fato é de Cristo, imita a Cristo.
crer em Cristo não é só um sentimento, é de fato uma mudança de vida, né? E lembrando, nós podemos cair, muitas vezes cairemos, que as quedas não nos desanimem. Por quê? Porque eu já abandonei o pecado. A minha decisão já foi essa. Se eu ainda caio, é porque eu preciso construir a virtude. E o meu desejo é sempre, Senhor, caí, me ajuda, me dá a sua misericórdia, perdoa o meu pecado, me ajuda a vencer esse vício, me ajuda a entender o que eu preciso fazer. Coloca pessoas corretas na minha vida para me instruir, para me ajudar, para eu superar essa dificuldade, para eu superar essa tristeza que eu carrego. Enfim, eu preciso pedir a Deus para eu construir a virtude, porque o pecado eu já neguei. Eu não vou ficar lá embaixo, eu não vou ficar caído, porque esse cair, o que está lá embaixo, eu já neguei, é o pecado. Isso não pode ter um abandono progressivo do pecado. Não, ele tem que ser decisivo. Mas aí sim eu vou entendendo o que é de Deus e vou buscando isso. Né? E vou buscando como fazer, até mesmo as marcas do pecado em mim, eu vou ter que ir aprendendo a abandoná-la, né? A tirar de mim, que é muitas vezes os vícios que nós temos. Ou seja, é a construção da virtude. Isso sim é progressivo. Mas a decisão de abandonar o pecado e de não mais querer ficar lá, isso precisa ser uma decisão nossa. Decisão nossa. Com a graça de Deus, sim, mas uma decisão nossa. Que nós possamos, então, com a palavra de Deus, nos deixar ser instruídos. Nos deixar ser perfeitos, como vai dizer o versículo. Para quê? Para que a gente comece a agir como Cristo agiu, fazendo boas obras. Né? Então, Deus de fato nos instrua hoje e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.